Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Último capítulo de Gênesis na Bíblia toda, verso a verso. Com 2 ou 3 vídeos, talvez, eu liquide a fatura. E nós entramos em Êxodo nessa playlist inaugural da Tenda do Necromante, fazendo história. Mas demorou um tanto, hein? 2 anos e um pouquinho para a gente liquidar Gênesis. Mas é que vinha verso a verso, né? E agora eu estou indo de caminhão a caminhão. Acho que a gente deve dar uma acelerada. Se a playlist durar 10 anos, que é o tempo da tradução da Bíblia, eu acho que fica bacana, porque depois a gente pode retornar com a tradução completa, revisada, publicada e fazendo as atualizações, lembrando o que a gente via dito, pensado e o que nós estamos agora, à época, vendo e pensando. Então vamos lá, Gênesis 50, vejam vocês, versos de 1 a 13. Gênesis 50, na sua tela, os 13 versos em hebraico. Eu traduzi o texto, está disponível no site da Nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre.com, e aqui, nessa ocasião, eu leio a tradução e depois eu retorno e faço comentários ponto a ponto. Vamos lá, então. E cai José sobre as faces do pai dele, e ele pranteia sobre ele, e ele o beija. E manda Yosef, os servos dele, os curadores, para embalsamar o pai dele. E embalsamam os curadores Israel. E enchem-se para ele 40 dias, pois assim enchem os dias dos embalsamentos. E pranteiam-no, Mitzraim, 70 dias. E passam os dias do pranteamento. E fala Yosef para a casa de Faraó, para dizer: se por favor eu encontro graça nos olhos de vós, falai por favor nas orelhas de Faraó, para dizer: o pai de mim fez-me jurar para dizer: eis eu morto na sepultura de mim, que eu cavei para mim na terra de Canaã, lá tu me sepultas. E agora que eu faça, por favor, e que eu sepulte o pai de mim, e que eu volte. E diz Faraó: sobe, e sepulta o pai de ti, conforme o fazer jurar de ti. E sobe Yosef para sepultar o pai dele, e sobem com ele a totalidade dos servos de Faraó, os velhos da casa dele, e a totalidade dos velhos da terra de Mitzraim, e a totalidade da casa de Yosef, e os irmãos dele, e a casa do pai dele. Apenas a criança deles, e a grei deles, e o gado deles, eles deixam na terra de Goshen. E sobe com ele também montaria, e também cavalarianos, e é um acampamento pesado muito. E eles vão até Goren Ha-Atad, na passagem do Yarden, e eles lamentam um lamento grande e pesado muito. E eles fazem para o pai dele um luto de 7 dias. E vê-o assentado da terra o Kenaani, o luto na Goren Atad. E eles dizem: luto pesado é este para Mitzraim. Por isso ele chama o nome dela, Evel Mitzraim, que está na passagem do Yarden. E fazem os filhos dele para ele, assim como ele lhes mandou. Levantam-no os filhos dele para a terra de Canaã e sepultam-no na caverna do campo de Marpelá, que comprou Avraham o campo para possessão de sepultura, desde junto de Efrom o Riti, sobre as faces de Manre. Muito bem, quebremos a casca da noz e vamos degustá-la. É um texto simples, mas ele tem uma contradição flagrante com textos anteriores e com o que está redigido nele mesmo, sinal de uma segunda mão
corrigindo a tradição. É engraçado porque eles corrigem a tradição reescrevendo, acrescentando elementos, mas não tiram o que estava escrito. Felizmente para nós, porque nós podemos ver a primeira declaração, a declaração que a corrige e perceber que houve uma correção. Porque se houvesse sido apagada a declaração que se quer corrigir, a gente não ia saber que há uma correção. Então, felizmente para nós, eles não tinham o costume de apagar aquilo que havia sido dito. O texto começa com o final do capítulo 49, Jacó está morto. Então, José cai sobre as faces do pai dele, de novo o filho se prostrando diante do pai. Terminou o Gênesis e o sol não se prostrou diante de José. Você pode procurar que você não vai ver José se prostrando, Jacó se prostrando diante de José. Ou seja, o sonho era falso. A narrativa toda é falsa. José então pranteia sobre o pai dele. Aí, que ele pranteia sobre não significa necessariamente que ele está curvado sobre o pai. É a respeito, né? Por causa de. Sobre no hebraico serve para um monte de significado diferente. Ele o beija e José manda, envia, né? Encarrega os servos deles, os curadores, para embalsamar o pai dele, Jacó. O narrador está usando o expediente que ele conhece. Os mortos egípcios são embalsamados e alegando que Jacó foi embalsamado, né? Obviamente, isso é uma ficção, isso nunca aconteceu. Não é que Jacó nunca foi embalsamado, Jacó nunca esteve no Egito, se é que Jacó existiu. E aí passam 40 dias, que é o tempo do embalsamento, e eles choram, então, Jacó no Egito por mais 70 dias. Ou então por mais 30, 40 com 30, o texto não é muito claro, não. Passa o dia do pranteamento, e aí chega José e fala para a casa de Faraó. É interessante esse verso porque você poderia separar o texto, o grande ciclo de José, em duas narrativas. Numa, José manda. José não pede satisfação a Faraó. José quer, ele vai e faz. Na outra, José é praticamente um escravo. Ele é comedido. Ele não faz nada sem primeiro consultar Faraó. São, obviamente, duas tradições narrativas. Você pode fazer isso. Volte ao capítulo 37, leia até o capítulo 50 e você vai identificar. Uai, aqui ele manda, prende e arrebenta. Aqui ele fica pedindo a Faraó. Alguém poderia conciliar. Os conservadores conciliam tudo, né? Mas isso é evidência de dois autores diferentes, com pressupostos diferentes a respeito de José. Duas invenções diferentes. Não é que uma é verdadeira e a outra é falsa. As duas são falsas. Nunca existiu um José no Egito. Então, o José aí, ciente de que é um escravo, ele fala com a casa de Faraó e pede para a casa de Faraó ir falar com Faraó. Nos textos anteriores, ele leva até o pai, os irmãos, o cachorro, o papagaio, o periquito. Não quer nem saber. Aí não. Aí ele tem que pedir, pelo amor de Yahvé, que Faraó deixe. E diga a ele que meu pai morreu, está aqui, eu quero levar ele lá, mas diga para ele que eu volto. Que olha só a preocupação dele, ó. Se eu encontro graça nos olhos de vocês, peçam a Faraó e digam, José não vai falar com Faraó, tem que pedir que alguém vá lá. E diga para Faraó que o meu pai morreu, eu vou sepultar ele, e eu já falo disso aqui, deixa eu encerrar a primeira contradição, e eu tenho que ir lá sepultar ele, então deixa eu lá e sepultar meu pai, mas eu volto, se preocupa não, eu volto. Faraó não é que vai se preocupar, ele vai garantir, vai a montoeira de soldados junto. Você vai, mas você volta, meu amigo. Pode ter certeza que você volta. Então é uma outra configuração de José, não é mais aquele José que prende e arrebenta, é outro texto, é outro narrador, é outro pressuposto, é outra ideia. Mudou tudo. Outra contradição
é que no mesmo texto, veja bem, José diz para Faraó que ele tem que enterrar o pai dele na cova que o pai dele cavou. O pai dele foi lá, pegou uma pá, uma picareta, fez um buraco e cavou uma cova. Então ele tem que levar. No final da narrativa, não é nada disso. É aquela velha história, sem vergonha de ficcional, da sepultura na caverna. Abraão não cavou nada, Abraão comprou lá de um sujeito da terra, comprada com escritura. Veja como o próprio texto entra em contradição. Aí alguém desavisado vai ficar tentando raciocinar qual é a versão mais plausível. Nenhuma, porque é tudo ficção. Não tem Abraão nenhuma comprando caverna nenhuma, não tem Jacó nenhum cavando buraco nenhum, é tudo ficção. Mas é engraçado que eles faziam ficção e depois eles levavam a ficção a sério, como se hoje se leva. Mas diferente de hoje, em que as pessoas são ensinadas perfidamente por homens vestidos de preto, e o traje preto é da ordem de 10 mil reais, de que não tem contradição na Bíblia, que Deus revelou, escreveu com o dedo. Essas bobagens para enganar o povo. Santos picaretas da palavra. Mas no passado não, o sujeito olhava assim, não gostei desse negócio aí não, esse José aí tá muito intrometido, como é que ele fala, não, bota aí que ele tem que pedir audiência, tem que implorar de joelho para Faraó deixar, não, diminui a bola dele. E ele simplesmente reescreve, não tem essas bobagens pastorais não, leve pastorado a sério não, é ridículo, serviço pastoral em relação à Bíblia é podre. O serviço pastoral, quando dedicado a cuidar das famílias, aconselhar, ajudar os enlutados, visitar os doentes, aí tem lá a sua validade, né? Mas pastor abriu a boca para falar de Bíblia, sai correndo que seus neurônios vão morrer todos. Porque ele quer ser mais verdadeiro do que a Bíblia, e a Bíblia o desmente. Pastor abriu a boca, a Bíblia o desmente. E se você não consegue perceber isso, é porque você também não leva a Bíblia a sério. Você lê nada. Você fica repetindo as bobagens lá do homem do terno de 10 mil reais. Então é contradição para todo lado. Por quê? Porque não é uma história verdadeira, nada disso aconteceu, não é uma história escrita por uma pessoa só, é por várias pessoas que têm ideias diferentes, decidem mudar tudo. É engraçado que é assim. É como se você comprasse uma casa, aí tivesse uma parede. Aí você, não gostei dessa parede, vou botar outra. Mas você não derruba aquela, você deixa aquela parede lá. Aí quando a terceira pessoa chegar, vai ver duas paredes. Aí, por que tem duas paredes? É porque essa aqui é a parede que o primeiro morador fez, aí o segundo quis fazer uma outra parede, mas não derrubou a primeira, fica as duas ali. Mas por que não tirou a primeira? Bem, tinha alguma razão para ele não tirar a primeira, né? Porque o sujeito não tirou a parte da narrativa que vai contrariá-lo por uma razão. Certamente ele não tinha por princípio mudar o que o outro tinha escrito. O outro disse. Porque isso tem a ver, de certo modo, com a ideia de que o texto é fala, né? Porque o cara falou. Como é que você vai desfazer a fala? O cara falou. Você simplesmente fala diferente, né? O sujeito disse que é azul, é verde. Fala ele não ter dito que é azul. Mas ele já falou que é azul. Não, mas agora diz que é verde. Pronto, ele diz que é azul, lasque-se ele, é verde. Mas não tem como fazer o cara não dizer que é azul. A palavra saiu. Uma vez que a palavra saiu, ela está ali, dada como uma coisa. E pense que em hebraico, davar, que é tanto fala quanto a coisa falada, a palavra, é também uma coisa. Uma pedra é uma davar, uma coisa. Veja a dimensão concreta. Então, a fala é fala, ele já disse. O problema é que ele disse, bota outra coisa aí, que eu vou botar o que me interessa. Felizmente para nós, porque aí você pode ler as narrativas e perceber as contradições. O texto continua, Faraó autoriza, se Faraó não autorizar, já José, o segundo, que vale tanto quanto o último, não pode fazer nada. Aí ele vai lá, o Faraó diz, sobe, sepulta o pai de ti. E aí sobe José, vai lá para Canaã para sepultar o pai dele, e vai um monte de servo de Faraó, ou seja, a casa de Faraó,
Vão os velhos da casa dele, a totalidade dos velhos da terra de Mitzrayim, ou seja, vai a farranchada toda, vai a casa inteira de José, é mais gente do que o Êxodo. Só que nessa viagem aí, eles fazem assim em uma semana, o Êxodo é 40 anos, o pessoal que quer que a gente acredite em idiotice, né? Aí vai os velhos, vai todo mundo, vai a casa de José, os irmãos dele, a casa de Jacó, vai todo mundo, só não vai as crianças, o boi e o bode. E aí eles deixam a terra de Goshen, vão lá para Canaã. Aí diz que vai muita montaria, a cavalaria egípcia vai, e os cavalarianos, ou seja, os montadores, seriam os guerreiros, né? Os cavaleiros medievais, os knights. Então tem a montaria e o montador. Mas a palavra não é montador, é uma palavra diferente, porque existe a palavra montador, que é da mesma raiz de montaria, né? Cavalariano é outra raiz, outra palavra. E é um acampamento muito grande, muito enorme, e eles vão até um lugar chamado Goren Ha-Atad, que embaixo é chamado só de Goren Atad, né? Numa vez é Goren Ha-Atad e na outra é Goren Atad só. E aí eles lamentam muito, fazem aquele pranto, aquela choradeira. E aí, a anedota, o morador da terra fica vendo aquela choradeira egípcia, e aí diz então que é grande o luto do Egito e chama aquele lugar Evel Mitzrayim. É uma etiologia, né? Tem lá um lugar na travessia do Jordão que o morador da terra chama de Evel Mitzrayim, ou seja, o luto do Egito. E aí o cara está aproveitando aquela localidade para fazer um mito em cima disso, né? Foi aqui que o Egito chorou a morte de José. Aí o povo, essa história então é verdadeira. É como esse pessoal que paga a fortuna para seguir gente que não sabe nada de Bíblia e lá para Israel mentir para eles. Aqui aconteceu isso, mentira. Aqui aconteceu isso, outra mentira. Lá aconteceu aquilo outro, outra mentira. Não tem viagem mais mentirosa do que viagem turística para Israel. É a mesma coisa. Os caras pegam lá uma localidade que tem um nome, Evel Mitzrayim, vejam que é luto do Egito. Aí o cara inventa, o luto do Egito, que chorou José, a morte de Jacó, blá, 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 tudo conversa fiada. Mas fique à vontade de acreditar em conversa fiada. Eu sou pela absoluta liberdade de acreditar em conversa fiada e falar conversa fiada. Quem é trouxa o suficiente para acreditar, que acredite. Nada de tapar a boca a quem fala besteira, deixa falar besteira. E quem tem ouvido, que tape o ouvido. Não tapou, então coma besteira, que é o que dá mesmo. E então o texto termina dizendo que os filhos de Jacó fazem o que ele tinha mandado, levam ele lá para a terra de Canaã, mas vejam que aqui você já sabe que é acréscimo. Porque como assim os filhos dele? É José. É José que estava por trás da operação, agora já não é José, é os filhos dele. Aí você já sabe, os filhos de Jacó, aí você já sabe que é outra mão. Você está se lixando porque estava escrito antes. E elas levam para a terra de Canaã para sepultar na cova de Macpela, segundo Almeida. Aí você já sabe que é um invencionista, né? Porque José tinha dito que Jacó disse que era para levar para enterrar no buraco que ele cavou. Aí agora já virou a cova de Abraão, a caverna lá que Abraão teria comprado. Ou seja, alguém está acrescentando alguma coisa na narrativa para não ficar tão evidente que é uma colcha de retalhos, né? É uma colcha de retalhos, comida de traças com muitos ácaros. Deitou, vai ter coceira até de manhã. Muito bem. Se você gostou, clique aí no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.